A pandemia e o confinamento aumentaram os conflitos dos casais dentro de casa, mas a Bahia foi o estado com menor índice de divórcios durante a pandemia no país. Qual o segredo do baiano? Será que é o dendê? Eu até comentei isso semana passada, abordamos esse assunto. A pandemia também, por outro lado, serviu para aproximar muitos casais que estavam afastados. Muita gente que não se via quase nunca em função do dia a dia de trabalho, acabou reforçando a relação, seja casamento ou não, enfim, acabou reforçando a relação. Quando eu falo casamento, casamento oficial, a relação em casa, né, do casal. Mas, ao mesmo tempo, muita gente passou a conhecer a sua parceira, o seu parceiro, de uma maneira que não conhecia e acabou se separando. Mas, como eu falei, a Bahia, em todo o Brasil, foi o estado com o menor número de divórcios. Maíra Nogueira, conta pra gente. Durante a pandemia, com o isolamento social, vimos muitos casais se divorciarem. A exemplo de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Mas a Bahia é o estado onde teve o menor número de divórcios, segundo o IBGE. A redução foi de quase 14%. 850 casais de diferença de um ano para o outro. Será que explica isso, hein? Será que a Bahia é o estado do romantismo? Rapaz, eu nunca parei para pensar nisso não, viu? Mas eu vejo muita gente assim, comentários de pessoas conhecidas, próximas, amigas, pessoas solteiras. Tem muita gente solteira. Mas essa questão de... não tenho, na verdade, eu não tenho essa informação. Pois é, segundo o IBGE do Brasil todo, a Bahia é o estado onde as pessoas menos se divorciam. É mesmo? Que bom, viu? Isso é ótimo, é uma notícia boa. Você é casado? Sou sim. Então tá bem casado. Bem casado. Concorda com a pesquisa? Concordo. Eu discordo porque existe o carnaval, né? Pena que foi cancelado agora, mas existe o carnaval. Justamente no carnaval que mais acontece os divórcios. Pois se eu te falar que a Bahia teve uma redução de mais de 14% de casais que não se divorciaram, você acredita? Do estado, do Brasil todo, a Bahia é o que menos as pessoas se divorciam. Efeito da Covid. Efeito da Covid, com certeza. Então você não concorda? Não. Os dados mostram, porém, queda nos casamentos no civil de 68.623 em 2018 para 66.557 em 2019, 3% a menos de pessoas que não oficializaram a relação. Já a duração média dos casamentos caiu em todo o país e a Bahia saiu na frente mais uma vez. O estado subiu no ranking nacional de duração média dos casamentos. Em 2009, o estado ocupava a 10ª posição. Agora, ocupa o 6º lugar. Para tentar explicar este número em relação à Bahia com outros estados, nós viemos aqui entrevistar Elídio Almeida, psicólogo de relacionamento, realiza muitas terapias de casais aqui em Salvador, também na Bahia. E é claro, eu considero que ele pode ter ajudado muitos casais a desistirem do divórcio. Fala pra gente aí, Elídio, o que é que faz um casamento ser duradouro? Bom, a primeira questão que faz um casal durar bastante é o vínculo, o comprometimento entre esse casal. Claro que o meio para isso é o diálogo, a forma como as pessoas conseguem lidar e resolver com os problemas no dia a dia. Entendi. E por que a Bahia pode ter se destacado entre os estados que os casais menos se divorciaram? Então, há uma série de variáveis que podem explicar esse dado. O primeiro deles é uma quebra significativa dos tabus nos últimos anos em relação à necessidade de solução dos relacionamentos. Historicamente, as pessoas tinham um grande tabu de encerrar um relacionamento e muitas pessoas, inclusive, permaneciam juntas ainda que não tendo mais vínculo, não tendo mais compromisso, sentimento e amor. Pouco a pouco as pessoas foram buscando cada vez mais a sua felicidade em detrimento daquela necessidade de estar num relacionamento apenas para dar uma satisfação à sociedade. Entendi. Então, as pessoas elas podem estar procurando também mais o seu bem-estar e a pandemia também pode ser um reflexo disso, o isolamento, as pessoas estão procurando se conhecer melhor? Então, a pandemia ela acaba
também trazendo um efeito contrário. Muitas relações que já vinham com problemas, as pessoas tiveram a necessidade de conviver cada vez mais no home office, no isolamento e distanciamento social, o que acabou aflorando a necessidade de enxergar e trabalhar alguns problemas. Obviamente, tem o fator positivo da pandemia ter sinalizado isso aos casais, e aqueles casais que ainda têm vínculo, compromisso, sentimento e amor tentaram buscar ajuda para não chegar no índice do divórcio. Essa pesquisa ela também mostra que os casais eles vivem mais em união numa média de 15 anos. Por que isso? Depois dos 15 pode mudar? Então, a pesquisa também ela aponta que houve na última década uma redução de 4 anos, ou seja, as pessoas na última década diminuíram significativamente o tempo de convivência. Então, obviamente, historicamente, melhor dizendo, as pessoas viviam muito mais. Primeiro, os valores de relacionamento eram outros, as leis para chegar à dissolução eram outras, o tabu em relação à dissolução de um relacionamento também era muito impactante para a sociedade. Então, as pessoas, elas, como disse, estão buscando muito mais estar feliz no relacionamento do que muitas vezes estar numa relação apenas para dar uma resposta à sociedade. O filho pode ajudar o casamento ele ser mais duradouro? Pode trazer mais consistência ao casamento? Muitas pessoas ainda se apegam ao fato de o bem-estar dos filhos, para não causar um trauma aos filhos, e ainda assim mantêm um relacionamento. O que na prática a gente verifica é um casal que já não se dá bem, que não tem mais vínculo, não existe mais sentimento e compromisso entre eles e que estão juntos apenas pelos filhos, acaba dando um péssimo exemplo de família, de relacionamento para próprias crianças. Não por acaso, na terapia, a gente acaba sinalizando isso para os casais para que eles deem exemplos de felicidade, boas construções de relacionamentos aos filhos e não apenas estar junto, acabando, em consequência, dando um exemplo ruim. E já que você tocou nesse assunto de terapia de casal, eu vou abusar mais um pouquinho. Quais são aí as reclamações, os problemas que esses casais mais te trazem? A traição, sem dúvida, é um dos temas que ocorre bastante na terapia. O ciúme, que por trás do ciúme, claro, tem sempre aquelas situações de segurança relacionado ao controle do companheiro ou da companheira, os ciúmes, mas sem dúvida nenhuma a traição, a infidelidade são os temas que mais ocorrem na relação e que acaba levando a algumas separações ou a necessidade de ajustar a relação. Dá uma dica aí para o casal que está querendo ficar aí juntinho a vida toda. Que conversem mais. A gente percebe que culturalmente a gente tem uma expectativa de guardar os problemas para a gente, deixar de acabar não falando com um companheiro para tentar resolver o problema, para não estragar o momento, para não estragar o final de semana, não estragar a viagem, e a gente vai engolindo esses problemas. A ideia é que a gente consiga não acumular problemas e sim resolver cada um deles à medida que forem surgindo no companheiro com o companheiro e na relação, para que a gente não tenha um acúmulo de problema e de repente exploda do nada. Então a dica fundamental é as pessoas precisam dialogar mais, conversar mais e resolver problemas. Obviamente isso é uma tarefa muito difícil, nem todo mundo se sente à vontade para isso, e não por acaso existem profissionais que podem ajudar as pessoas intermediar esses diálogos tão necessários para a relação. Quando a comunicação não estiver bem entre o casal, então o bom é procurar um profissional, né? Sem dúvida. E ainda que as pessoas não possam procurar um profissional, mas que procurem alguém que seja neutro, que possa dar dicas ao casal, enxergar a situação de fora de modo a tentar ajudar os dois. Isso é altamente relevante, até porque quem está tão envolvido na questão emocional muitas vezes não consegue enxergar toda a dimensão da situação. Por isso, um olhar de fora, um olhar de quem está distante, pensando no bem-estar da relação, pode ajudar muito mais. É isso aí, todo casamento, toda relação tem seus problemas e como ele falou, conversar sempre, principalmente sobre problemas agora, com a pandemia, muitos casais cheios de problemas, principalmente casais desempregados, já pensou? É terrível mesmo.